Você já se interessou em saber como é o dia a dia, a convivência e a realidade de alguém com habilidades sensoriais e intuição muito afurada? Pois fica aqui nesse vídeo que eu vou contar como que eu levo a minha vida, como que eu tenho levado desde que a minha mediunidade despertou. Bem-vindo ao meu canal, eu sou Tarek Davi, médium ostensivo, e estou aqui para compartilhar mais sobre a minha experiência sendo tão sensível assim com a realidade. Bem-vindo você, novo aqui no meu canal. Quero lembrá-lo de se inscrever para mais conteúdos de espiritualidade com autenticidade e verdade perante as minhas experiências como médium sensitivo. E agradeço você que também já faz parte do meu canal e acompanha todo esse sucesso. Bom, sendo um médium, eu não nasci com este reconhecimento. Então, não é algo muito falado, ao menos não foi para mim durante meu nascimento, minha vida, minha família, sobre as diferenças entre ter sensibilidade ou não. Algumas pessoas nascem já inseridas em algumas religiões e são doutrinadas a terem o seu perfil social, tecnológico, religioso, com base nisso. Mas eu não. A minha família vem de uma vasta opções de religiosidade. Tem o pessoal evangélico, tem o pessoal cristão, tem o pessoal da Umbanda, tem o pessoal do catolicismo. Então, comigo não foi diferente. Eu passei por várias religiões, mas nunca me encaixei em nenhuma delas. Isso me levou a aprender muito sobre cada uma das religiões. E apesar de eu já ser bem sensitivo desde a minha infância, eu não tinha consciência do que eu estava vendo. A minha mediunidade ela é muito intensa e completa com o psíquico. Então eu me comunico mentalmente com algumas energias do espaço e do ambiente. O que seria ouvir com os ouvidos, eu ouço na mente. O que seria ver com a clarividência, eu vejo na mente, ou seja, na tela mental. Mas tudo se passa dentro do meu psíquico. Raramente, em alguns eventos com mais energia, eu consigo ver o espírito materializado num corpo ou em algum vulto ou algo parecido. Mas flui muito mais na minha tela mental e no meu sistema psíquico sobre todas essas informações. Durante a minha infância, eu me lembro de eu sofrer muito. Eu vou falar sobre dor também neste vídeo, porque a vida de quem tem essa sensibilidade também não é só mil maravilhas, porque até saber lidar com isso gera-se muitos eventos, de certa forma, perturbadores para uma criança, para um jovem que não tem consciência do que está acontecendo. Então eu lembro de em sonhos durante a noite eu ouvi, até durante o dia, mas era mais intensamente quando eu iria dormir, que ficava mais desperto a minha consciência. Eu ouvia muito eles falando pra mim que não era pra eu falar nada pra minha mãe. Eles davam orientação, eles falavam, não fala nada senão a gente vai te pegar. Fica em silêncio, não fala nada. E eu falava assim, e eu não falava, né, claro. Mas como eu não via como eu via uma pessoa, muitos médiums têm essa clarividência de ver como estão vendo eu e você aqui agora, mas essa não é a minha clarividência. Por ser algo mais psíquico, eu conseguia me distrair com facilidade. Então, quando eu via, o rapaz é como um holograma, né? Eu vejo como se estivesse sobre aqui, sabe? Então, quando o espírito, um rapaz ou uma mulher vinha me falar alguma coisa, eu conseguia me distrair, porque depois ela sumia, desaparecia da minha tela e eu conseguia fazer outras atividades. Nunca foi. Geralmente não diziam nada, sabe? Começou bem negativo, na verdade. Eram coisas como. Uma vez eu ouvi assim, eu estava sozinho em casa e eu ouvi essa influência dizendo assim: liga pra sua mãe e diga que a casa está pegando fogo. E aí eu lembro de eu nitidamente questionar e pensar: mas a casa não está pegando fogo, por que que eu tenho que ligar pra minha mãe dizendo que a casa está pegando fogo? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade quando foi isso. E eu lembro que eu tinha um cachorro, né, naquela época. E não tinha ninguém em casa além de mim e do cachorro. E eu ficava quietinho assim, ouvindo aquela influência aqui. E eu questionando, não, mas não tá pegando fogo. E eu começava a me ameaçar. Liga, senão vai começar a pegar fogo. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a casa está pegando fogo. Eu tenho que te falar que a casa está pegando fogo. Então ela foi, ligou pros bombeiros. A vizinha chegou, ligou pra vizinha, não tinha fogo nenhum. E eu ficava com a cara assim, ué, mas aí. Então era esse tipo de exemplo que era muito negativo.
Eu sinto que eu estive muito no papel de ingênuo em acreditar muito. Então, eu era muito pacífico, muito levado pelas histórias, tanto das pessoas vivas, imagina pelos espíritos mortos, com o meu acesso psíquico. Então, muito do que era dito, tipo, olha, faça isso que vai ser melhor pra você, eu ia e fazia, porque eu acreditava que seria. Até das sombras que ficam do outro lado. Hoje eu tenho consciência de que eu encontrei espíritos zombeteiros, zombadores, espíritos que querem fazer graça, zombar com a sua cara, querem te prejudicar. E eles se disfarçam muito bem de espíritos de luz e dizem coisas neste padrão que vão te ajudar, coisas que vão te fazer melhor, coisas que você tem que fazer, tem que ensinar, tem que se posicionar para ser melhor. E é muito bonito até o jeito que eles conseguem fazer isso. Parece muito bem, ao menos eu acreditei que fosse muito bem, o ensinamento de amor e de luz. Eu passei por um projeto, um grupo com outras pessoas que tinham atendimentos espirituais. Eu não vou dizer o nome aqui, porque mas tem vídeos meus lá, então eu não quero nem. Eu quero ficar em paz com isso. Mas que em muitos projetos espirituais, fora de uma resistência, uma permanência mais fortificada, com pessoas ingênuas como eu estive sendo, e que minha mediunidade era usada, eu permitia que minha mediunidade fosse usada para trazer mensagens, me comunicar com estes espíritos que se disfarçam de mensageiros de luz e fazem isso muito bem, a ponto de você acreditar firmemente de que o que está fazendo é certo. Mas é como um teatro que tem uma cortina, e atrás das cortinas está todo o restante que não é apresentado. Eu não sei se é ideal dizer que deve-se ser muito inteligente para questionar ou perceber isso, ou talvez não. Eu sei que eu me entreguei muito e isso me prejudicou em minha mediunidade, onde era levado ao extremo trabalhos mediúnicos. Mas isso é mais sobre o presente. A questão desses desafios da espiritualidade é porque eu entrei em estudos profundos que me desenvolveram muito as capacidades do que muitos chamam de desdobramento, consciência psíquica, clarividência, sensitividade, leitura energética, viagem astral, comunicação telepática, todos esses nomes que para mim identifico como intuição. Hoje estou próximo mais dos ensinamentos da Umbanda e também muito da doutrina espírita, que tem muito amor envolvido. A Umbanda seria pela causa dos meus mestres e pelo povo que me faz a proteção. Os espíritos que estão junto comigo me auxiliando na minha jornada. Então, no contexto mais africano, talvez até, da Umbanda, isso consiga me fortalecer e me proteger mais das causas mais ideais. Hoje eu não estou autorizado em trazer canalizações e nem incorporações, nem de meus mestres. Os meus mestres e mentores não querem, nem eles querem vir através de mim. Para vocês terem uma noção do quanto foi impactante a minha experiência negativa durante esse projeto e durante esses trabalhos espirituais. Eu ainda tenho a clarividência e a clareaudiência mental, então eu consigo ver e escutá-los e passar a mensagem, mas não acessam mais o meu corpo. Chegou também pontos de ser necessário uma aplicação mais intensa no meu corpo físico. Por exemplo, alguns espíritos, ainda que dizendo ser de luz, ou até não dizendo, serem plenamente das sombras, quando eles interferem no seu corpo físico através do corpo plasmático, entrando em todo esse sistema energético dos chakras, mental, emocional, quando acontece uma cooperação dos sentidos entre o espírito que está do outro lado e o que está habitando o corpo, essa união se coopera em uma só existência. Porém, há agressividade em certos espíritos. E quando um espírito coopera com outro num ato de agressividade, interfere na coexistência e balança o conhecimento e a existência da consciência que está habitando o corpo, chegando a intensamente ser um ponto de possessão. O que muito é cinematograficamente chamado de possessão demoníaca, ou possessão do espírito, é a possessão do espírito, onde o espírito de fora domina
por uma questão de tempo mais forte a consciência que está aqui. Isso é muito importante porque pessoas que têm essa consciência, este acesso mais aberto, às vezes recebem muita influência de espíritos sem nem saber. Isso acontece muito porque aconteceu por anos em minha vida. Há muita diferença, perceba o que eu quero dizer para você. Tem muita diferença entre pensamentos que são da sua cabeça, coisas que são da sua emocional, do seu espírito, que são da sua própria sombra, os seus medos, e coisas que realmente são interferências de acessos de outros espíritos e energias que estão ao seu redor. Isso não são com todas as pessoas, é claro, algumas pessoas que têm este lado mais aberto do que outras. E por muito tempo eu pensei que ter este campo fechado fosse muito bom e que ter o campo aberto fosse um castigo. Porque, meu Deus, por que Deus me fez com este meu campo tão aberto e eu não consigo controlá-lo? Eu só sinto influências negativas desses espíritos. Hoje eu consigo fazer a diferença muito bem de quando há alguma interferência externa e quando é uma opinião própria minha. Isso ajudou muito a eu trabalhar e desenvolver quem eu sou. Então, se você passa por isso, por essas dificuldades, eu estou citando alguns exemplos do que aconteceu comigo, um pouco da minha história de vida, para que você possa se identificar, talvez, e perceber alguma ajuda sobre isso tudo que aconteceu. Ainda que a sua sensibilidade seja pouca ou muita, sempre há uma questão de querer entender, de querer ficar segura sobre o que está acontecendo com você e com toda a sua energia. Então, esses pontos onde o campo é tão aberto a ponto de uma coexistência entre dois espíritos habitarem um corpo, chega a ser um equívoco muito grande. Porque o espírito que está no corpo tem muito mais vínculos energéticos e é muito mais familiar as energias do corpo para o espírito que nasceu nele do que o espírito que está vindo de fora. Ainda que quando agressivo, consiga haver um ponto de possessão. O que aconteceu comigo? O espírito não queria sair do meu corpo. Ele desligou grande parte da minha consciência. E por um milagre muito grande eu consegui voltar. E a sensação era realmente de renascer. Parecia aquelas experiências que dizem sobre quase morte. E depois daquele ponto em diante não houve mais canalizações ou incorporações minhas. E eu de fato não quero trazer isso. Eu já consigo trazer a comunicação por minha consciência. Mas perceba que todas essas estratégias fora de um campo tão seguro tornam-se a ser extremas. Então isso me levou a sair desse projeto espiritual e guiar a minha vida da minha própria forma. Para mim foi o basta, foi o suficiente. Eu fui muito pressionado a utilizar meus campos mediúnicos e vou trazer mais vídeos dizendo sobre isso, sobre o que eu trabalhei, contando a história do que foi passado. Eu acho muito interessante deixar registrado tudo isso. Ainda assim, agora, depois de quando você passa por uma... Esse foi um exemplo bem mais forte de influência espiritual, mas não tão agressiva quanto uma possessão. Algo mais singelo, como você olhar para alguém que você ama, olhar para um amigo e de repente vir um pensamento duvidoso, um pensamento agressivo, e você perceber que você não acreditava naquilo, mas de repente aquilo começou a fazer sentido para você, está muito coligado com as interferências que pode estar havendo espiritualmente no seu campo. E o que fazer, né, Tarek? O que aconteceu? Como que você se protegeu? Como que você faz hoje? Como que isso tudo acontece? Eu vou dar uma breve descrição aqui, mas eu quero fazer um vídeo bem mais específico sobre isso tudo. Então eu vou deixar uma playlist aqui bem bonita para que a gente consiga construir esse compartilhar de ideias, de ensinamento sobre tudo o que aconteceu. Chegou ao meu extremo, então eu acredito que uma hora eu consegui suportar muito, então eu ia acreditando ser para minha cura, para o meu autodesenvolvimento, eu suportar um espírito dentro de mim e conseguir tirá-lo quando ele quisesse, quando eu quisesse, na verdade. Mas chegou um estado de tão cansado, de tão machucado, de tanto medo, que eu entrei na consciência, meu Deus, que espiritualidade é essa? Isso não é amor. Eu não estou recebendo amor, não estou sentindo amor. Está sendo muito mais um trabalho árduo e dificultoso do que uma celebração em amor. Em muitos estudos da espiritualidade, dizemos que a vida tem seus desafios, é claro, e o seu trabalho, mas não é esse tipo de trabalho que eu estou lhe dizendo. Eram trabalhos extremos,
de machucar o corpo e a alma. Não são trabalhos do dia a dia da vida e de como lidar com a cura, o emocional, as conversas. Isso é muito simples perante o que eu presenciei. Talvez você tenha tido mais experiências dessa como eu. Eu vou me colocar agora como observador. Eu participei de uma experiência. Tem pessoas que eu sei que participam diariamente na casa delas. Casas que são ditadas assombradas ou com perturbações, com espíritos ali. Eu praticamente entrei numa casa, eu passei uma noite numa casa que parecia um filme do Poltergeist. Atividade paranormal, as coisas se mexiam, vários vultos, tantos espíritos. Tinha mais de 100 espíritos naquela casa. E foi necessário fazer uma limpeza, onde eu participei da limpeza. Pra mim foi muito cansativo. Além da possessão, onde foi ter quase um exorcismo ali comigo, então foi terrível. E eu saí dessa situação, saí. Eu sei como o meu nome ficou marcado, como que é visto, porque sinceramente muitas pessoas como nós, como você que tem espiritualidade, pode ser vista como doido, ou como isso é coisa da sua cabeça, ou isso não existe. Isso é assim. Chega a este ponto de as suas ideias se tornarem equivocadas com a coexistência da realidade. E é exatamente isso que o lado da sombra dos espíritos quer que isso aconteça. Eles querem zombar da sua realidade, da sua visão, do seu jeito de se expressar, de como você é tratado. Por alguma forma se divertem, se alimentam com isso. Então o que eu digo para vocês é desconfiarem do que ouvem e sentirem muito mais amor do que recebem. Se você está recebendo uma orientação que está te causando injustiça, que está te causando um sentimento desagradável perante aquela situação, há muita diferença entre uma orientação e um conselho ativo de atitude, onde você é energizado a tomar uma atitude e ir adiante, e um conselho de zombaria, onde você é prejudicado, zombado, criticado, e que no meio disso, isso te leva a ter um salto. Isso não é amor, nem os trabalhos dos Exus e das pombagiras fazem parte disso. São trabalhos sérios, de muito conteúdo espiritual, de respeito, onde se há uma autorização muito necessária para trazer um ensinamento importante para você. Então perceba se a orientação que você está tendo é uma orientação com muito amor, porque até neste projeto onde eu estava, com muitas influências negativas, eu consegui perceber muitas vezes onde a espiritualidade de luz realmente conseguiu trazer uma mensagem. Onde a luz aproveitou aquela passagem para deixar algum ensinamento de paz. Isso sim existiu, mas não 100%. Não 100%. Passou por mim as mensagens. Através do meu laríngeo, da minha voz. Eu conseguia ver e identificar o espírito que estava. Hoje consigo entender e ir mais forte adiante do que é presente, do que é bom de luz e do que não é. Isso me fortificou a ver as mensagens que passavam sobre mim e controlar mais a minha mente. Isso é um trabalho fácil? Para mim não foi. Talvez para você possa ser. Mas para mim foi como um estudo, uma grande faculdade. Uma faculdade mediúnica, onde eu tenho que aprender a fechar e abrir o meu campo para minha própria segurança. E sempre as energias não param, as energias continuam. Então a sua jornada com a sua espiritualidade, ela pode parar, realmente. Você pode optar em não trabalhar a sua espiritualidade e os seus sentidos, como eu pude escolher isso também. Deixar essa vida e seguir uma vida somente da matéria. O que é chamado de Matrix aqui. Essa Matrix necessária. E que a própria vida está nos ensinando muito, muito sobre cada uma dessas coisas. Eu te convido a ficar aqui no meu canal e assistir mais os vídeos que eu vou publicar durante essa semana, contando como que foi essa experiência e como que eu estou lidando com a minha mediunidade. Gratidão.